Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, tudo bom com vocês? Espero que sim. Semana passada eu tive alguns imprevistos, então eu não pude gravar vídeos. Eu tô fazendo alguns tratamentos ortopédicos, de fisioterapia, etc, né? Mas graças a Deus não estou tão ruim assim, porque eu não vou precisar fazer uma cirurgia, né? Uma lesão que eu tenho no joelho e que tá avançando porque eu caí, não sei o que, tá? Mas faz parte. Então esse mês de maio eu vou estar mais aqui na função de fisioterapia e tratamento, né? O tratamento mesmo é 6 meses que eu fiquei de tratamento, mas estou a caminho da cura, né? A cura definitiva eu não sei se existe pro grau da lesão que eu tenho, mas pelo menos há melhorias, né? A forma de procurar dar uma melhorada. Vou ter que ficar uns 6 meses aí sem ajoelhar, evitando escadas e etc, né? Mas é a vontade de Deus, então tudo a gente usa para a gente se conformar a ela. Agora na parte 2 da oração, tá? A gente vai estar falando um pouco dos detalhes práticos, né? Remédios para dificuldades para oração, como tirar fruto da oração e etc, né? Que seria a segunda parte do tratado. Então, se você não viu a primeira parte do tratado, você volta para o vídeo da parte 1, tá bom? O capítulo, então, começa, né, o capítulo 18, né, como tirar bom fruto da oração, e algumas considerações a respeito disso, né. É uma coisa que ele já começa no início desse tratado, no início da segunda parte, é que nós nunca devemos, assim, aspirar graus extraordinários na oração, tá? Primeiro porque isso mostra soberba, tá? Então você acha que, né, é uma Santa Teresa, é um Santo Agostinho, então assim, o ideal seria que nós nos contentássemos, né? Aqui estou falando da parte espiritual, não estou falando de parte material, de trabalho, etc, tá? O ideal é que nos contentássemos com aquilo que Deus nos dá, tá? E não ficar sempre insatisfeito espiritualmente. Nós devemos combater os nossos pecados e as nossas más inclinações. E o objetivo da oração, né, além de louvar a Deus, né, está no nosso aperfeiçoamento e santificação. Então, nós nunca devemos pedir a Deus coisas elevadas, porque se isso mostra soberba, né, os antigos sempre colocaram muito isso, isso mostra também que vai ser muito fácil de você ser enganado pelo demônio, né, porque a sua intenção, quando você começa a vida de oração e você aspira, não, eu quero um grau mais elevado e tudo, mostra assim que o seu amor a Deus não é um amor puro. Então você busca a Deus porque você tem algum interesse, tá? Ainda que seja um interesse espiritual, né? Mas você não está buscando a Deus por Ele mesmo. Então nunca deseje aquilo que, né, que não está, que você está vendo que Deus não está te dando retorno a respeito disso. Eu acho assim que eu prefiro usar mais o método de Santa Catarina de Sena, sabe? Que é assim, quando você deseja alguma coisa material ou espiritual, ela deu esse conselho para o Papa, que na época estava em Avignon, e aí ele voltou para o Vaticano, né? Então ela colocava assim, se você não sabe se isso é vontade de Deus, peça para que Deus aumente o seu desejo de ir atrás daquilo. Se não é vontade de Deus, então você pede para Deus que tire isso da sua cabeça e que você não vá mais atrás, tá? Mas essas coisas assim de espirituais, é interessante a gente já começar a vida espiritual com um certo despojamento, entendeu? Vocês aceitar aquilo que Deus quer dar, tá?
Mas sempre quando eu tenho dúvida se algo é da vontade de Deus ou não, eu uso esse método de Santa Catarina, né? Então eu falo para Deus, se é da vontade dele me dar determinada graça, seja temporal ou espiritual, eu peço que Deus me aumente o desejo de eu ter aquilo. Se não é da vontade de Deus, então que Deus tire, e como se nada nunca tivesse passado na minha cabeça. Então é o método que eu uso e que eu acho que funciona melhor, porque talvez, vamos supor que Deus queira levar determinada alma para uma via mais extraordinária. Então a alma fala, não, mas eu não quero. Entendeu? Então, na verdade, é interessante a gente cortar os queros, não queros. Entendeu? Eu aceito aquilo que Deus quer dar, porque talvez você esteja botando muito a mão, sabe? Então, o mais importante é você primeiro conhecer a si mesmo e segundo conhecer a vontade de Deus, né? Conhecendo a vontade de Deus, você sabe qual é a trilha certa. É claro que a questão não é só você desejar, ter mais desejo disso ou daquilo nas coisas da vida, né? Seria interessante assim, você desejar, né? Mas também Deus vai enviando as circunstâncias, né? Que vai confirmando que esse é o caminho, tá? Seja temporal ou espiritual. Então, por exemplo, você está desempregado, né? Claro que é vontade de Deus que você tenha uma fonte de renda, porque você precisa viver, né? Então, vamos supor que você aspira a trabalhar em determinada área, né? Então, Deus vai te dar o desejo de você se aperfeiçoar, de você se especializar, ele vai dar uma oportunidade de algum chefe aí que vai encontrar você, enfim, vão surgir oportunidades que confirme que essa é a vontade de Deus. Tá? Mas se os caminhos estão muito fechados, então não é por aí, né? Às vezes não é o tempo, sabe? As coisas de Deus a gente tem que refletir com muita calma. Então essa questão da gente querer que a oração, que eu tenha dons místicos e não sei o quê, isso não significa, assim, isso dá um significado, na verdade, que você procura Deus por interesse, tá? Não que você ame a Deus por Ele mesmo. Então é uma imperfeição muito grande. Não é pecado, mas é uma imperfeição muito grande, tá? Então sempre procurar começar a vida de oração aberto a tudo que Deus quer dar e não dar também, né? Se Deus não quiser dar também determinada graça, determinada coisa, você continua em paz, né? Bom, uma forma de tirar um bom fruto das orações, né, é a gente não se fiar muito nos sentimentos e afetos. Porque às vezes a pessoa acha que a oração é boa ou ruim conforme a sensibilidade que ela tem da graça de Deus, né? Nem sempre a graça de Deus é plenamente sensível. Às vezes a pessoa pode ter por exemplo, a dor dos pecados, né? Ela se arrependeu do pecado, mas ela não sente a dor, ela não sente aquela contrição, né? Mas isso não quer dizer que o arrependimento dela não seja verdadeiro. Então, a gente tem que cuidar muito dessa questão de afeto. A oração é de Deus se eu sinto isso, se eu não sinto isso. Não é questão de sentir ou não sentir. Então, para você tirar bom proveito da oração, não se fiar muito nas consolações, ou não precisa nem ser consolação, mas também, como falei, da dor, do arrependimento, né, dessas coisas assim. Não é necessário sentir, né? A vontade, a faculdade da vontade, ela é espiritual, né? A carne, ela só segue o curso da sua vontade, que é espiritual, mas a vontade, ela não é carnal, entendeu? Então é interessante a gente ver isso. Se você tem aquela determinada vontade, a vontade em si, ela é intangível, ela é espiritual, entendeu? A carne, ela só vai executar, o seu corpo vai executar aquilo que já começou espiritualmente. Então o começo, as nossas faculdades da alma, e mentais também, são espirituais, tá? Elas são intangíveis. Então não precisamos ficar presos. Por exemplo, a pessoa pode ter uma excelente oração sem sentir absolutamente nada. A questão não é sentir, tá? Uma outra forma de tirar proveito da oração
é sempre renovar os seus propósitos, tá? Ou até criar outros propósitos, tá? Eu sugiro que não haja muitos, entendeu? É sim que você vá procurando se aperfeiçoar, atingir a perfeição de um determinado propósito e depois passar a outros. Então, eu acho que deveria ter ali uns 3 propósitos, mais ou menos, e procurar trabalhar com eles até atingir a perfeição. Depois você vai pegando outros pontos que você vai trabalhar, né? O meu tablet está um pouco confuso, já está na hora de eu comprar outro que ele já está muito velho. Então, às vezes, eu fico tentando configurar e não dá muito certo. Mas aí vocês já sabem mais ou menos. Uma coisa interessante, então, combater os vícios, combater as más inclinações, pecados e imperfeições, tá? É uma forma de tirar proveito da oração. E também a resolução. Uma resolução que ele propõe é você, por exemplo, dizer: hoje, nesse dia, eu vou viver como se eu fosse santo. Entendeu? Cada um conforme o seu estado, né? Se você é um homem casado, você vai poder viver como um monge, né? Mas como seria um homem casado e santo? Então você procura todo dia falar: hoje eu vou viver como se eu fosse um santo, como se fosse uma santa. Então essa é uma resolução também que ajuda muito a pessoa a se santificar, né? Claro que quem santifica é o Espírito Santo, não é a pessoa, tá? Mas é uma forma de você viver na prática a virtude, tá? Sem esperar ocasiões, né? Aqui novamente ele fala da questão da humildade, tá? Nunca desejar uma oração elevada, tá? Isso é de Santo Alberto Magno. Disponível e aberto para aquilo que Deus quer dar, né? Então, às vezes a gente está sempre à procura de coisas novas, de novidades, de graus, e a gente não agradece a Deus pelo pouco que a gente tem, se é que é pouco, né? Como ele diz aqui, o autor, parece que é pouco você estar na casa de Deus, entendeu? É pouco Deus ter te dado o dom da vocação, é pouco você ter saúde, você ter condições, você ter... Sabe? Então é uma reflexão interessante, que muitas vezes a gente é muito ingrato a Deus, a gente não agradece tudo que Ele fez por nós, entendeu? A gente está sempre querendo algo mais. Por um lado, isso é necessário um equilíbrio. Nós não podemos ser conformistas, né? Claro que devemos melhorar, né? É sempre procurar melhorar, mas a gente não deve também nunca agradecer o que tem, a oração que tem, né? A gente não agradece, por exemplo, de termos a saúde, ter uma boa saúde mental, tá? Então, às vezes, a gente não agradece essas pequenas coisas. A ingratidão fere muito o coração de Jesus. Hoje é dia de faxina, então, se vocês escutarem barulhos aí de arrastação de coisa, é a funcionária da minha mãe, tá? Mas eu não pude fazer o vídeo durante a semana, porque o meu tempo tá muito curto. Mas aí vocês já sabem, se vocês escutarem algum barulho. Então, qual é o melhor fruto da oração, né? Prontidão para as coisas da virtude, né? Prontidão para as coisas de Deus, para o serviço de Deus, né? E garantir, tentar ter o máximo possível da perfeição do seu estado, tá bom? Então, uma pessoa casada, né? É interessante os casados lerem também vidas de santos casados, né? Um São Luís Martin, entendeu? E tantos outros, né, que viveram a perfeição. Que aí você vai saber mais ou menos como seria a perfeição de uma pessoa casada, né? Mas no caso dos consagrados, a gente procura imitar também a virtude dos santos. Então, essa é a forma de você tirar o proveito da oração. Qual é a melhor forma? É você estar sempre apto, sempre pronto para as práticas da virtude. Agora, a respeito das distrações, né, que acontece muito na oração, falei um pouco disso no vídeo da vida espiritual, o início da vida espiritual, que é justamente evitar a dissipação. Entendeu? Por quê? Se você se enche de informações, né, tudo isso vai, na hora da oração, brotar. Então, a pessoa que vê muita televisão, muito jogo, ela
embota muito a alma, né, dessas coisas. E quando chega na hora da oração, ela está completamente agitada, ela não consegue desligar. Então devemos evitar a dissipação, tá? Nisso inclui televisão, rádio, jornais, tudo que pode atrapalhar demais os sentidos. É por isso que fala que a alma recolhida, ela guarda os sentidos, né? Guardar os sentidos no sentido, cuidar do que você ouve, do que você vê, do que você fala, do que você toca. Evitar muitos impactos, tá? Na parte dos sentidos, justamente para você conseguir recolher as faculdades da alma com mais facilidade na oração. Tá? O outro remédio é manter a alma pura na oração. Né? Para manter a alma pura na oração, você tem que se desligar um pouco, né? Não falo de um desligamento místico, né? Mas estar concentrado, focado no ponto da meditação. Evitar também muitas notícias negativas, né? Porque tudo tá ruim, né? Isso aqui tá ruim, isso aqui também tá ruim, né? Então você não acaba indo para a oração muito preocupado e muito aflito com as coisas do mundo. Por isso que tem muitos conventos que não tem televisão, não tem nada. Por quê? Porque é sempre uma entrada de muitas vezes de más notícias. Eu mesma não assisto nem mesmo emissoras católicas, tá? Muitas religiosas assistem emissoras católicas, tá? Mas eu não, eu prefiro nada, tá? Mas aí não posso impor, né? De repente pode você sair de um canal aberto para um canal católico, pode ser já um progresso, né? Depois você, do canal católico você muda para nada, para os livros, para outras coisas. Né? Tem o YouTube também, você pode extrair, porque as coisas da internet, na minha opinião, é mais fácil de você controlar. Entendeu? A televisão e rádio te empurra muita coisa goela abaixo que você não gostaria. Então, por isso que eu prefiro nada. Mas às vezes é inevitável. Você por exemplo, eu que não dirijo, né? Meu pai, ele gosta de ouvir notícia, música, não sei o quê, né? Eu até cortei muito essas notícias, que meu pai escutava muito CBN, e escuta ainda, né? Mas eu observava muitas, assim, notícias tendenciosas e tudo, aquilo me irritava. Mas quando agora eu vou para o eremitério, eu prefiro ficar ouvindo música. Mas se eu pudesse escolher, eu botava áudios. Áudios também é algo muito bom, que você pode baixar um sermão. Se você aprende idiomas, você pode baixar áudios naquele idioma. Tá? Mas o ideal é a gente evitar embotar demais o sentido, tá? Para não ter dificuldade na oração. Nós devemos ter consciência também de uma coisa. O demônio abomina a oração. Tá? Então, sempre que você vai fazer oração, pode ser que você sofra com alguns imprevistos e coisas que não são interessantes. Né? Então, a gente tem que levar em conta de que o demônio tudo fará para que você não reze. Entendeu? E é até interessante o que ele coloca aqui, São Basílio, que fala muito disso, né? Estar atento. Será que só acontece imprevisto, assim, exatamente naquela hora que você fala que eu vou rezar, naquele dia que você diz que não, hoje eu vou rezar um pouco mais, acontece alguma coisa, ou você está numa oração contemplativa e vem a notificação do celular, você pensa que é alguma coisa importante. Então, preste muita atenção nisso, porque muitas vezes o que nos faz interromper a oração não é tão urgente assim. Aliás, na maioria das vezes. Então, muitas vezes é o demônio que está querendo te tirar da oração. E você tem que ficar muito atento para combater, tá bom? A questão quando você tem acúmulo de pensamentos durante a oração, você não consegue parar de pensar. Você pensa. Uma forma, nem todo mundo é assim, tá? Mas acontece comigo também. Né? Você está muito agitado, agitação interior. Um remédio seria fazer a oração vocal, tá? Vocal mesmo, com voz alta. No eremitério é mais fácil do que se você está na casa dos pais ou morando com um amigo, essas coisas. Rezar em voz alta, né? O nome de Jesus, o rosário, ajuda a combater excesso de pensamentos, né? Eu até diria que é um overloading, sabe? É tanta coisa que você não consegue carregar aquilo, fica
carregando. É tanto pensamento, né, que você não consegue controlar esses pensamentos. Fazer a leitura também, por exemplo, se você está muito agitado no pensamento, você não consegue concentrar totalmente a cabeça, você pode fazer uma leitura, né? Então, faço ali uma leitura, tento meditar naquilo, né? Então, procurar fazer mais leitura quando você está, né, agitado. Uma coisa que me ajuda também é fazer a oração, por exemplo, sair de um lugar fechado e ir para um lugar aberto, fazer a oração mais com a natureza, também me ajuda muito a descansar a mente. Tá? Assim, as árvores, principalmente o verde, assim, me ajuda assim, a desligar daquele acúmulo de pensamentos. Tá? Para mim ajuda, é algo que você pode experimentar, mas é claro, no caso o eremita rural, fica mais fácil. Porque se você está na cidade, você mora em apartamento, você vai para debaixo do prédio, ali sempre vai ter agitação, é porteiro, reforma, não sei o que. Então, o eremita rural é mais fácil, que ele pode ter ali o seu pequeno jardim, pode ficar ali rezando mais assim no sentido de com a criação de Deus. Então, pode ajudar alguns, nem todos, mas a mim, quando eu estou assim com muito acúmulo de pensamentos, ajuda bastante. Uma outra forma poderia ser você também mudar o horário da oração, entendeu? Mas é muito perigoso, porque o demônio pode fazer com que você não consiga fazer aquela oração. Isso já aconteceu comigo muitas vezes. Vou deixar para rezar mais tarde, e não dava certo. Então, por isso que eu indico rezar salmos em voz alta, tá? Isso tudo vai te ajudar quando você está com muitos pensamentos. Quando você for fazer a oração, também sempre se colocar na presença de Deus, né? Visto por Deus. Usa da imaginação, imagina que Deus está te assistindo, que Ele está te ouvindo, que Ele está atento. Então, se colocar na presença de Deus pode ajudar também nas suas distrações, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Acho que é só a primeira parte que eu quero dizer, né? Vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência, porque esse meu tablet tá uma negação, sabe? Peraí. Também a questão de você se concentrar na oração, que pode ajudar, a mim não ajuda muito. A mudança de posição, né? Se você reza muito sentado, pode se ajoelhar, pode se prostrar no chão. Essas coisas, de repente, pode te ajudar a concentrar mais na oração, tá? No caso, eu não posso ajoelhar porque eu tô com esse problema, tá? Mas pode ser uma coisa interessante para você testar, né? Tô com muito pensamento, aí você pode se prostrar em cruz no chão. De repente, a mudança de posição pode te colocar mais facilmente na presença de Deus. Outra coisa é você ter assim pontos para a sua oração, que eu falei lá no vídeo anterior, né? A liturgia do dia, o evangelho, você ter ali perguntas e questionamentos, né? Isso é mais no método de Santo Inácio que se faz isso, tá? Mas pode ser interessante ter sempre o livro ali, não deixar o livro lá. Tudo que você for precisar para oração, deixa lá, entendeu? Bíblia, e procura ir voltando para aqueles pontos que das suas imperfeições, também são coisas que vão te ajudar. Aqui tem um testemunho de Santo Inácio de Loyola, né? Que ele sempre tinha, mesmo ele tendo uma oração muito avançada, ele sempre separava ali tudo, a sua leiturinha, até os últimos dias da vida dele, como se ele fosse um noviço. E não é porque tenho 50 anos, já sei tudo. Não, ele fazia isso e fez até a morte. Separar o ponto da oração da manhã, o ponto da oração da tarde. E vice-versa. Uma coisa que é fundamental para a sua... Assim, uma outra coisa também que pode atacar na hora da oração é a questão de aridez e secura. A aridez é realmente quando você não... Nada flui na oração. Nada flui. Entendeu? Nada te ajuda na oração. Isso é uma aridez. Você não tem muita vontade assim, de estar ali rezando. Você queria estar fazendo outra coisa. Parece que você está perdendo tempo. Uma forma de
fazer isso é levar em consideração que a oração feita com aridez espiritual muitas vezes é mais meritória do que aquela pessoa que está com os dons de Deus imerso, né, na contemplação. A oração com aridez, ela tem mais méritos diante de Deus, porque você está tendo mais fé, você não está sentindo, né? O sentimento não está disponível. Então você vai se fiar totalmente na fé, faz a oração totalmente na fé pura. E ela é muito agradável a Deus, esse tipo de oração. São Basílio disse para a gente não se preocupar muito com as distrações. Não sei porque que meu nariz está coçando hoje. Não sei se é alergia. As distrações na oração, elas são normais, tá? Então a gente também não deve nos apavorar demais. Ai, meu Deus, eu vivo distraído. Não, a questão é a gente nunca se desespere demais com as suas imperfeições, porque mais atrapalha do que ajuda. As imperfeições, as distrações, pensamentos, acúmulo de pensamentos, não é pecado, tá? Isso não é um pecado, então você não precisa ter tanta preocupação assim. O importante é você fazer a oração, estar ali sempre buscando o maior proveito da sua oração, né? A distração, ela se torna um pecado quando você faz isso de uma maneira totalmente deliberada. Ah, eu tô nem aí, vou ficar distraído mesmo, vou pegar aqui meu celular, ficar jogando, vou... Sabe, essas coisas assim? Então, isso é uma coisa deliberada. Aí, nesse ponto, você está ofendendo a Deus, né? Mas se essas distrações são involuntárias, você não precisa se preocupar tanto. Um outro perigo da oração, tá? Principalmente para os que fazem vigília, para os que rezam em horários, reza cedo demais, né? Seria a questão do sono, né? Esse é um obstáculo para o proveito da oração. O sono, realmente, para alguns, é um perigo muito grande, tá? Porque você pode se deixar levar muito pelo sono, entendeu? E a Santa Teresinha tinha muito disso, tá? Mas nós não devemos imitar as imperfeições dos santos, nós devemos imitar as virtudes, não as imperfeições. Ele diz assim que, por exemplo, os antigos, os medievais eram muito rigorosos, né? Então, por exemplo, antes de você fazer a oração, você pode lavar o rosto com água gelada. Eu conheci irmãs que às vezes tomava banho com água bem gelada para ficar desperto, né? Uma coisa que funciona para mim é tomar um cafezinho, tá? Ajuda a cortar o sono. E os que fazem muita penitência podem tomar disciplina antes da oração, uma coisa que os antigos faziam muito, né? E, enfim, você pode tomar um café, alguma coisa energizante. Se você não gosta, eu acho que mudar o horário da oração do seu eremitério, ou tentar mudar de posição, ficar mais de joelhos. É interessante, assim, você tentar cortar esse sono, tá? E é claro, se nada tá dando certo, você deve pedir o auxílio de Deus também, né? Pedir a Deus para tirar essa sonolência, essa coisa assim que não te dá proveito. Então, pedir a Deus para ser liberto desse sono, liberto do tédio, né, dessas coisas, porque Deus vai lhe conceder essa graça se você pede ela com fé. Então, nunca nos conformar com o sono, com a aridez, com não sei o quê. Sempre estar procurando combater aquilo e pedir a Deus aquilo, tá? Apesar de que a aridez não é um defeito espiritual, né? Bom, a questão também que nós podemos fazer eventualmente, tá? Achei muito interessante aqui o abade Arsênio, o abade oriental, né? Tirar um dia da semana, entendeu? E se dedicar à oração. Então, geralmente, para os que trabalham fim de semana, né? Os consagrados, principalmente, tá? E aqueles que têm mais tempo disponível. As pessoas casadas, aí tem a questão com a família, né? Tem que cuidar da família, então não pode, talvez, se dedicar tanto à oração, né? Separar um dia na semana. Hoje, os mosteiros não fazem mais isso, tá? Assim, hoje é mais retiro mensal e retiro anual, né? Mas os antigos monges, eu acho que os eremitas também não custa tanto assim, tirar um dia, entendeu? Para ficar só na oração, na leitura, da manhã à noite, entendeu? É uma forma
maravilhosa de você manter uma vida de oração. Os retiros também muito bem recomendados, retiros, exercícios espirituais, tá? De preferência em regime de solidão, tá? Porque o retiro comunitário, às vezes, você pode se distrair muito. A não ser que seja um retiro que é comunitário e em silêncio, entendeu? Que fica só Deus e a alma. Mas esses são os melhores, tá? Retiro muito comunitário também pode te causar muita dissipação, você também muita informação das conferências, né? No caso, o retiro que eles falam é retiro de solidão mesmo, entendeu? Você pega ali alguns livros que te ajudam, entendeu? Um outro ponto também nos seus retiros, né? Procurar renovar os seus propósitos espirituais sempre, tá bom? Fazer um exame das suas atitudes. Também você vai lá, não, deixa eu examinar isso aqui não tá bom, isso aqui tem que melhorar, isso aqui tem que desaparecer, isso aqui, isso e aquilo, tá bom? E compor estratégias para você vencer aquela inclinação ruim, entendeu? Como que eu vou combater, por exemplo, vamos supor, uma alma que é tagarela, né? Fala. Como eu vou combater isso? Como eu vou utilizar isso? Entendeu? Uma coisa que me ajuda muito, que eu tinha muita dificuldade no convento, era imprevistos. Então, assim, às vezes uma irmã ia te chamar para alguma coisa, você não estava preparado para aquilo. Então, aí eu passei a fazer assim. Eu vou me imaginar, na oração falar assim, eu vou imaginar tudo que pode acontecer de imprevistos e já me preparar interiormente em como eu vou reagir para aquilo. Então, isso me ajudou muito no convento. Na vida eremítica, tem imprevistos, mas não os horários são muito mais fáceis de você controlar, né? Mas é uma dificuldade, né? Você compõe uma estratégia para vencer aquilo. Se acontecer isso, eu vou aquilo de novo. Antes de eu cair, eu vou fazer isso. Tá? Então, você sempre fazer estratégias para combater as suas fraquezas, tá bom? O objetivo principal do retiro e da oração é o quê? Extrair o vício e plantar a virtude. Entendeu? Apenas isso. Então não precisa ficar achando que não, retiro, tem que acontecer muita coisa, não sei o quê, muita manifestação. E na verdade não. Né? O objetivo da vida de oração é justamente isso, a purificação e nascer cada vez mais virtudes. E se você já tem virtudes, né, você vai procurar mantê-las e deixá-las sólidas. Enfim, quando sobra algum tempo, ao invés de você se distrair, sempre procura se dedicar à oração e à leitura. Tá? É uma forma de você estar tendo um grande proveito espiritual. Eu vejo muito nisso. Às vezes o tempo é livre, a pessoa fica sem fazer nada, ela fica ociosa. Então é sempre bom, dê um tempo livre, vai visitar o Santíssimo, dê um tempo livre, vai fazer uma leitura, entendeu? Os últimos capítulos também do livro, já está quase acabando, procurar fazer leitura espiritual também. A leitura espiritual é um grande alimento para a alma. Tem pessoas que não gostam de ler e aqui no Brasil não é muito diferente, né? Mas é interessante você procurar fazer um esforço para adquirir esse hábito, ou pedir a Deus, né? Pedir a Deus, mas fazer uma leitura ajuda muito no progresso da sua vida espiritual, no progresso do seu retiro. A questão também de você fazer a leitura não é só você devorar o livro e ponto. Primeiro você vai ler aquilo que te chamou a atenção, você volta de novo. Uma coisa que eu gosto de fazer é grifar, tá? Grifar. E ler de novo aquilo que te prendeu, medita naquilo que te prendeu mais, entendeu? Ao invés de você querer ler o livro do início ao fim, é você pegar aquele ponto. Geralmente, Deus está falando para você, falando com você naquele ponto que te chamou mais atenção. Então, esse ponto você vai voltar, ler pausadamente e ruminar aqueles pontos que está te dando mais luz na alma. A leitura espiritual não tem como finalidade você ser um sabido, um estudioso, né? A leitura espiritual é para o seu proveito, tá? Para o seu maior proveito. Alguns santos aqui colocam também que a leitura espiritual, quando você pega a vida de um santo, um escrito de um santo, é como se você estivesse tendo uma conferência daquele santo.
É o santo que está falando com você, né? Não numa forma, entendeu? Mediúnica, essas coisas doidas, né? Ele está falando com você pelo legado que ele deixou. Então, é uma forma de você ter um bom amigo e um bom conselheiro. Ler os melhores livros são obras e vida dos santos, entendeu? Há grandes livros como esse mesmo, tratados, né? Mas você pegar um livro de um santo que você se identifica, é como se ele estivesse falando com você, orientando você. Então, é de grande aproveitamento, né? E muitas vezes, por exemplo, um amigo seu, ainda que ele seja muito espiritual, né, ele te mantém na zona de conforto. E o livro não, o livro ele vai apontar ali sem dó o que você precisa mudar e melhorar. Então, tenham sempre em mãos o livro. Santa Teresa d'Ávila, mesmo ela sendo muito mística, né, ela sempre tinha perto de si um livro, porque vai que precisa. Né? Então tá ali, você não precisa sair da oração e vai, pega o livro, não sei o que. Então não, aqui tá tudo na mão, entendeu? Para não ter muita desculpa de você sair da oração. Então é interessante, tá? Santa Teresa d'Ávila evoluiu muito com a leitura espiritual. E estudar sempre os livros, tá? Aquele livro que te fez muito bem, você vai ler de novo e de novo. Tá? Fazer a leitura, é assim que as coisas entram na alma, entendeu? Pela repetição, vai ler de novo, até saber de cor, entendeu? Não que seja essa a intenção, você decorar, entendeu? Mas tanto você ler, aquilo entrar nas profundezas da sua alma. Então, não só viver à procura de novos livros, como também estudar aqueles livros que te ajudou muito, tá? Porque a cada vez que você lê a segunda, terceira vez, você vai descobrir pontos novos que vai iluminar você. Então, não é você devorar os livros, entendeu? E nunca mais voltar a eles, tá? Sempre voltar, estudar, ler aquilo de novo, sabe? É importante, tá? Não é para ler só uma vez. Então, essa é uma forma de você ter um maior aproveitamento da sua vida de oração, tá? Essa parte aqui era uma parte mais prática e de indicar remédios, né, para alguns problemas que vocês vão passar a ter na vida de oração, que é normal, que todos nós temos. E mesmo os santos que tinham oração muito extraordinária, né, muitos deles também tiveram seu período de secura, de trevas, tá? O melhor conselho é que nós não devemos desistir jamais da oração. Jamais. Sempre estarmos orantes, sempre estarmos na busca de Deus. Sempre, sempre, sempre. Nunca vai ter tempo livre. Se é tempo livre, você pode até dar uma volta no jardim, mas vai com um terço, senta ali num tronco de árvore caído, lê um pouco a Bíblia, entendeu? Sempre evitar perder tempo. Aqui ele finaliza com o exemplo de Santo Agostinho, que foi através da leitura espiritual que ele se converteu, né, que foi a sua conversão definitiva. Há um exemplo mais recente de Santa Teresa Benedita da Cruz também, que ela também se converteu, ela era ateia, né, era de família judia, mas ela depois ficou completamente descrente, né, inclusive ela se denominava ateia, e ela se converteu indo na casa de uma amiga, né, e ali tinha ela foi passar uns dias, na verdade, né? E fim de semana. Ela foi na biblioteca dessa amiga e viu o Livro da Vida, que é um livro escrito por Santa Teresa, que é a sua autobiografia. E ela ficou curiosa com esse livro, né? Pegou, sentou e não conseguiu parar de ler. Ela leu o livro toda noite. Fez uma vigília de leitura espiritual. Claro que ela não sabia que aquilo era uma leitura espiritual. E quando ela terminou de ler o livro, ela se converteu. Ela falou, aqui está a verdade. Deixou o ateísmo e depois foi uma monja carmelita. Né? Claro que ela fez toda uma caminhada, porque a Santa Teresa Benedita da Cruz ela já era uma pessoa mais madura. Ela se converteu, acho que com 35 anos, e entrou no Carmelo com 42. Então ela fez todo um processo de catequese, né? Mas o que converteu ela foi a leitura
do livro da vida de Santa Teresa. Aliás, eu recomendo Livro da Vida, Caminho de Perfeição, Castelo Interior, são ainda, na minha opinião, um dos melhores livros de espiritualidade católica. E para a gente ver o poder de uma leitura espiritual. Ela se converteu, imagina, do ateísmo para o catolicismo, uma conversão, uma graça de Deus muito grande, que veio pela leitura espiritual. Então, sempre procurar, meus queridos, ter bons livros, tá? Hoje em dia, se você não tem condições de ter bons livros físicos, né, você pode ter livros digitais. Eu mesma quase não leio muitos livros físicos, não tenho muita intenção de comprar livros físicos, para mim é tudo digital. O importante é o conhecimento que você vai adquirir, entendeu? E principalmente a evolução, tá? A leitura espiritual é muito importante. Agora, se você não gosta de ler, essas coisas assim, você pode fazer mais oração, entendeu? Mas eu recomendo a leitura porque faz falta sim, tá? A não sei que você, assim, como eu expliquei, a pessoa às vezes tem um QI baixo, ela não consegue entender, aquilo não entra na cabeça, então realmente você pode... Mas assim, se você... A maioria das pessoas tem um QI razoável, suficiente para entender um livro, tá? Procurem fazer a leitura espiritual, tá? Tá sempre com um livro, com tablet, Kindle, algum dispositivo. Não interessa a matéria, tá? Interessa o resultado que isso vai causar na sua alma, tá bom? Então, façam a leitura espiritual sempre, tá bom? Tá com dificuldade na oração, não tá fluindo, pega um livro, faz a leitura, volta para aqueles pontos que você riscou, relembra aquilo de novo, até o fim dos seus dias, tá bom? Quando você tiver boas vistas, leia, entendeu? Hoje também tem audiobooks, né? Mas católico ainda nem tanto. Inglês tem bastante, né? Mas assim, português vai chegar sempre por último, né? Mas tem alguns, se você não gosta de ler, de repente via áudio, né? Você pode recorrer também a uma absorção de conteúdo, tá? Mas a leitura realmente é uma mão na roda para 90% dos espirituais, tá bom, meus queridos? Então, retiro, tá? Relembrando a importância do retiro, tá? Procurar fazer um retiro mensal e um retiro anual, tá bom? Semanal seria o perfeito, tá? Mas é muita agitação, muito trabalho, é um pouco difícil, mas mensal, né? Tirar um dia só para oração, para leitura, para se dedicar só às coisas espirituais, tá? É muito importante para a vida espiritual o retiro, muito importante. O retiro anual também, que é você, a partir de 10 dias, tá? Tirar 10 dias só para examinar a sua vida espiritual, para louvar a Deus, para se dedicar totalmente à parte espiritual. Não é fundamental, tá? Fundamental o retiro. Evitar também, por exemplo, fugir do retiro, tá? Tem algumas irmãs que, não tenho muito trabalho, não sei o que, não fuja do retiro, tá? O retiro, ele pode não converter muito, entendeu? Mas ele vai dar uma manutenção muito boa para sua alma, tá? Muitas coisas que às vezes você não tem tempo de pensar, de refletir. E para nós eremitas, o retiro é muito mais fácil que na vida cenobítica e mais fácil do que quando você está no mundo, tá? Mas não deixe um retiro, tá? Se você tem um horário bem flexível, né, você vai e até uma vez por semana tira um dia para rezar, entendeu? Para rezar e fazer leitura espiritual, tá bom, meus queridos? Então, essa segunda parte foi mais prática, né? Foi mais para vocês considerarem como lidar com as dificuldades da oração, tá? E o próximo vídeo a gente vai estar falando da presença de Deus, tá? O tratado da presença de Deus. Como manter a presença de Deus, o que como funciona, tá? Então a gente vai estar falando um pouquinho mais disso. Esse vídeo eu fiquei um pouquinho distraída, parece que no eremitério eu fico mais concentrada, não sei se é assim, né? Mas o importante é conseguir transmitir para vocês o conteúdo, tá bom, meus queridos? Então, até a próxima, fiquem com Deus, espero que vocês também façam bastante oração, tirem bastante proveito, não escute pessoas que diz que a oração não deve se dedicar muito tempo à oração, não escute essas pessoas, não escute ninguém que não reza, melhor dizendo, não escute ninguém que não reza,
tá? Se não reza, não tem vida espiritual, você não deve escutar essa pessoa. Se é o seu diretor que recomenda você não fazer oração, muda de diretor, entendeu? A oração e o retiro é importante, sim, tá bom? Não abra mão disso. Não abra mão da sua oração jamais, tá bom, meus queridos? Fiquem com Deus. Desculpem as distrações, os barulhos, tá? Mas aí se eu ficar esperando também muita perfeição, acabo não fazendo vídeo, né? Então é uma forma da gente estar mantendo continuidade. Tem muito conteúdo ainda pra gente ver. E fiquem com Deus, tá? Rezem por mim, eu vou estar rezando por vocês. E jamais deixem a oração, tá? Jamais deixem. Agora sim, Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.